Tem gente que não é da geração dos Trapalhões, mas sabe quem foram os quatro, fala coisas que são dos quatro, ou acontece alguma coisa errada ou atrapalhada, se refere aos Trapalhões, putz, esse cara podia ser dos Trapalhões, não sei o quê, isso aqui... Então, assim, até hoje, eles estão nessa memória afetiva do Brasil, né? E isso é uma coisa fantástica que poucas pessoas conseguem e conseguiram fazer. O gosto, ele é muito subjetivo, né? Então, você pode falar que um é melhor, e isso é uma coisa que é normal, porque cada um tem uma referência, cada um tem uma cultura, tem uma baliza que te fala, para mim isso aqui é melhor. Isso é no futebol, tem gente que prefere Messi, tem gente que prefere Cristiano Ronaldo, Neymar, é gosto. Mas assim, eu falo que os Trapalhões foram o maior grupo de humor do mundo. Do mundo. Chaplin não fez o que os Trapalhões fizeram. Gordo e Magro não fez. Ia falar Gordo e Magro. Não fez. Os Três Patetas não fizeram. Ninguém fez. Os caras fizeram sucesso na televisão. No circo. No circo. No cinema. Nas histórias em quadrinhos. Na música. Em todo lugar que eles fizeram sucesso. Por muito tempo. Em várias plataformas, em várias linguagens, em várias mídias. O Chico Anísio não conseguiu fazer isso. Jô Soares não conseguiu fazer isso. Oscarito não fez isso. Mazzaropi não fez isso. Cacete Planeta não fez isso. Pânico não fez isso. Ninguém fez o que os Trapalhões fizeram. Ninguém fez. Esses caras de fora não fizeram. Assim, eles são o maior grupo de humor do mundo. Quer queira ou não. Você pode gostar ou não. Mas você tem que considerar a importância desses caras como agentes da cultura brasileira. Quando você foi estudar sobre os Trapalhões, o que você, na separação, o que você descobriu na sua pesquisa quando o grupo se separou? Aquele choque, né? Que aquele virou uma notícia... Foi como se... Assim, eu falo isso brincando... quem viveu isso, né, quando os Beatles anunciaram a separação, foi mais ou menos os Trapalhões. O que aconteceu? O Renato Aragão, ele sempre ganhou mais que os outros três. O contrato dele na Globo, os quatro eram CLT, recebiam um salário fixo da Globo. O Renato sempre teve um salário muito maior. Isso desde que ele negociou a ida dele para a Globo com o Boni. Eles eram da Tupi. O Boni nunca quis os Trapalhões na Globo. Ele nunca gostou, achava um humor rasteiro, tudo, mas ele foi obrigado a contratar os Trapalhões porque os Trapalhões incomodavam a Globo na audiência. A Globo sempre teve essa estratégia de enfraquecer a concorrência. O Renato falou assim, tudo bem, eu vou para a Globo, mas uma das cláusulas é que eu tenho que estar no ar em 2 semanas. Ele foi lá e assinou, né, e foi o que foi. Os filmes dos Trapalhões, ele tinha uma porcentagem, assim, muito, mas muito maior que os outros três. Contrato de publicidade, apresentações em circo, o Renato sempre ganhou muito. Por isso que o Renato virou milionário e os outros três ficaram ricos. Tem uma diferença entre rico e milionário. Por exemplo, a gente está agora aí na época da Copa do Mundo. A seleção brasileira treinou na Granja Comari. O Renato Aragão comprou a Granja Comari da família Guingli e depois vendeu para a CBF. Então, para você ter uma ideia como que o Renato... Uma das causas da separação foi essa questão da Granja Comari. O Renato sempre teve... É um artista popular, mas ele sempre teve a vaidade de ser reconhecido pela crítica. Então, o que ele fez? Quando que você descobriu isso do Renato? Pesquisando, né? Porque assim, você fala assim... Você sabia dos Trapalhões, eu não sabia nada. Quando você pesquisa, você não faz ideia do que é o seu objeto de pesquisa. Você só faz ideia quando você começa a entrevistar e pesquisar. O sonho do Renato era ser capa da revista Veja. Esse era o sonho dele. A revista Veja, naquela época, era uma revista super conceituada, era a maior revista semanal do país, vendia milhões de... E se esperava, você sabe disso? Qual que vai ser a capa? Não, era uma expectativa. Qual que vai ser a capa Exato. do domingo? Então ele tinha essa vaidade de ser capa da Veja.
Ele não estava conseguindo porque, por mais que fizesse sucesso tal, a Veja não abraçava ele. E ele falou assim, eu preciso arrumar uma estratégia para entrar para a Veja. O que ele faz? Primeiro que ele compra a Granja Comari, né, e começa a investir nos filmes e tal. E essa preocupação dele de agradar o público é notória muito no filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Que ele faz um filme que ele contrata o Roberto Farias. O Roberto Farias dirigiu os filmes do Roberto Carlos no cinema, enfim, era um grande diretor. E faz aquele filme para agradar a crítica. Então ele contrata o Raul Cortez. O Ariano Suassuna fala que foi a melhor adaptação da obra dele, o filme dos Trapalhões no Alto da Compadecida. Mas o público não gosta daquele filme, mas ele fez um filme para crítica. O Renato sempre teve essa preocupação de querer agradar a todo mundo. Enfim, vamos voltar para a questão da separação. Ele compra a Granja Comari, ele fala, puta, aqui acho que eu vou ser capa da Veja. E finalmente ele consegue ser a capa da Veja. A capa da Veja, isso está no filme do Mussum. Eles não me deram crédito, mas tá lá. Sai assim, Renato Aragão, o grande palhaço do Brasil. Isso em julho de 83. Dedé, Mussum e Zacarias leem aquela matéria, são 6 páginas. A Veja coloca só em uma linha, Dedé, Mussum e Zacarias. A Veja fala, ó, Renato Aragão tem a Granja Comari, comprou da família Gingli. Tá lá com a produtora dele, a RA Produções, uma coisa que ele estava pensando em fazer até produções internacionais e tal. O Mussum, aí que tá a diferença. No filme do Mussum, fala que foi o Dedé. O Mussum que mobiliza eles, fala assim, ó, vamos se separar.